Sejam bem-vindos ao Divine Jokes. Hoje eu vou trazer uma história para vocês, uma história que é importante, que vai nos ajudar a tomar mais cuidado com algumas questões. Então é importante que você fique atento, assista esse conteúdo, se inscreve no canal. Os depoimentos são fortes, mas que vale a pena compartilhar com vocês esse tipo de conteúdo, tá? Te deixa em alerta referente a algumas situações que vem acontecendo nas igrejas evangélicas, tá? Pelo menos essa é a minha opinião quando eu obtive acesso a esse conteúdo. Estou disponibilizando para vocês aqui na nossa comunidade, tá bom? Então, lá estava ela no podcast, né, tentando falar sobre a violência que viveu, né? Além do abuso emocional, né, ela relata que o cara achava que era uma mistura de Hulk com Darth Vader, né? Quando ela tentava sair de perto, ele a pegava pelo braço, jogava contra a parede como se fosse uma competição de arremesso de peso. Teve até momento de filme de ação, com direito à cena de enforcamento. Sinceramente, ela acha que ele assistia muito a Clube da Luta. No caso, como vocês iniciaram aqui no podcast falando sobre violência, além do abuso que eu sofri, ele também teve violência física, né? Ele, quando eu tentava me afastar, sair daquela situação, ele diversas vezes pegava meu braço, me jogava contra a parede, me enforcou também. Então, assim, porque eu sempre... não sei se foi por conta disso que ele não fez o pior comigo, mas isso também, o que aconteceu comigo também foi muito duro, não deixa de ser, mas eu acho que é porque eu ainda tentava acabar com aquela situação. Isso foi muito duro para ela, só que, apesar de tudo, ela nunca parou de tentar se livrar daquela situação. Ele ainda tinha a audácia de se esfregar nela, como se estivesse num treino de dança bizarra, insistindo para que ela tirasse a roupa. E veja bem, ele achava o carro da empresa pública onde trabalhava um ótimo cenário para essas sessões de dança. A empresa era a antiga Sucana, ou como o pessoal prefere chamar, Mata Mosquito. Mas ele parecia estar mais interessado em assustar pessoas do que mosquitos. Entendeu? Ele ficava se esfregando com... as partes íntimas dele. Isso, já excitado, né? E ele ficava se esfregando, querendo que eu tirasse a minha roupa, ficava beijando meus seios. E diversas vezes dentro do carro, inclusive no carro da empresa dele também, que eu citei isso lá no depoimento também. Ele trabalha numa empresa pública, né? Que é a antiga Sucana, que agora é a... Ah, meu Deus. Esqueci o nome. A Mata Mosquito, né? Que o pessoal fala Sucana, é Sucana. Ele te atraía pro veículo, essa coisa toda. O que ele argumentava para te levar nesse veículo, por exemplo, assim? Estava no andar de cima da casa que a mãe dela alugava. E ela achava que ele estava indo trabalhar. Que nada! O cara tinha a audácia de esconder o carro e esperava ela acordar para começar a sessão. Claro, sessão encosto. E claro que ela não sabia que ele tinha uma chave extra da casa. Era um plano digno de filme de terror ruim. Na verdade, é porque a minha mãe alugava a casa dele. A gente morava embaixo, ele morava em cima. Vocês eram inquilinos dele, no caso? Isso. Entendi. Inclusive, tem pessoas que falam até hoje que minha mãe sabia da situação para poder não pagar aluguel. Caramba, doideira, cara. Muita coisa que a gente escuta, infelizmente, e é absurdo, né? E nisso, ele sabia os horários, tudo certinho. Ele fingia que ia trabalhar, se escondia, ele afastava o carro dele da casa, se escondia, não sei de que forma. E depois quando eu acordava, ele estava em cima de mim, se esfregando. Meu Deus.
Isso dentro da sua casa. Sim, e a gente não sabia que ele tinha acesso à nossa casa, mas pelo jeito ele tinha a chave da casa, porque eu trancava porque era tudo. dele também, na verdade. Sim, Aí ele deveria ter uma cópia da porta e... sim. Cara, que doideira, cara. Se não fosse o suficiente, o cara era tão engenhoso que tinha até um buraco na laje para espiar o banheiro, com direito a pedra cobrindo o buraco e tudo. Parecia mais uma cena de Esqueceram de Mim, versão creep. Um dia, ela ouviu um barulho estranho, olhou para cima e lá estava a pedra se mexendo. Surreal, né? Cara, Lembra aquele caso que eu falei com você, da laje que tinha um buraco, ele ficava olhando no banheiro? Dentro do banheiro, era o meu banheiro. Então ele já tinha aquela casa ali toda planejada já para um Ele abuso. fazia as coisas, ele já fazia as coisas, tipo, Premeditado. tudo premeditado. É. Coisa do diabo mesmo, mano. Papo reto mesmo. É demônio puro, vai. Que é isso, cara? O cara tem um furo na laje pra... Tinha uma pedra, né? Meu Deus. Uma pedra, não... Quando eu fui lá em cima, na casa dele, era um buraco assim, onde que dava na luz do banheiro. Tinha luz, aí tinha um buraco, ele tampava com uma pedra, um pedregulho. Aí, se você olhasse de dentro do banheiro, não dava pra ver direito. Mais uma vez eu olhei, resolvi olhar, que eu escutei um barulho estranho. Eu vi alguma coisa se mexendo. Aí eu fiquei atenta, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, uma certa vez, quando ele mandou subir pra casa dele, porque, assim, as pessoas acham assim, mas por que ia? Ele mandava fazer e ia. Gente, eu era uma criança, assim, ele tinha mais força que eu já tentei sair da situação, não conseguia. Ele ameaçava de todas as formas, inclusive ele fez a situação, uma situação na delegacia para mostrar que ele tinha contato dentro da delegacia, então não adiantaria eu falar. Diversas vezes ele me defamou no bairro, como se eu estivesse me esfregando com garotos atrás da associação do bairro. Porque se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar. Que até então eles falaram assim, ela já era piranha mesmo, então não faz sentido o que ela falar. E ele falava isso para mim. Ele descredibilizava Sim. as vítimas para poder a pessoa não ter força na denúncia, Sim. não ter voz na... Cara, doideira, mano. Então era tudo, doutor, premeditado Talvez nesse agora, caso. Nesse talvez caso agora aí... as pessoas entendam o porquê que elas não denunciavam. Nesse caso, isso agrava judicialmente esse troço aí? Como é que é, não? E manipulação. Sempre encontrava uma desculpa para levá-la no carro, dizia que ia ensiná-la a dirigir e, de repente, lá estava ele, todo amiguinho, querendo carinho no colo, como se fosse um bebezão, dentro da igreja também, que ele até transformou em cenário para suas aulas particulares. Até a fez tesoureira da igreja, só para mantê-la por perto. E tudo isso enquanto ele ainda era menor de idade. Meu Deus! No fim, ela acabou contando tudo para a mãe, mas só quando já estava quase completando 18 anos. Até o primeiro namorado dela suspeitou que algo estava errado. Quando ele tentou se aproximar, o pastor Hulk quase o jogou no bueiro. Chegou até dizer que ela era dele. Ela só queria ser dona da própria vida. Mas esse cara, para não chamar de pastor, tinha planos bem diferentes. Porque ele premeditou tudo, né? E tem prova de que as paradas foram... E assim, pelo jeito, a gente conversando entre si, ele faz escada, né? Recorrência, uma atrás da outra. E pouco tempo. Quando ele estava terminando, no caso, a vez da Luana, aí foi aí que ele começou comigo. Ele faz uma escala, então. Ele não faz isso simultaneamente com um monte de pessoas. Meio Não. que ele vai selecionando de acordo com o tempo, aí cansa de uma, passa para outra. Isso. Gente. E no teu caso, é um dos mais recentes, então, né, pelo jeito. Por enquanto que a gente saiba, eu fui a última. Dentro das denúncias, né? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Que ninguém tem tem gente que ainda tem medo dele. Porque, assim, disseram várias vezes que tentaram fazer alguma coisa e não deu em nada.
desse depoimento tão triste é ficar atento essa história de que ele é ungido do Senhor, ele é ungido de Deus. Todos nós, cristãos, somos ungidos do Senhor. Mas o que define a unção do Espírito Santo em nossas vidas são as nossas atitudes, que são complacentes com a palavra de Deus. Uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida de respeito ao próximo, de respeito à palavra de Deus. Isso é o que define o verdadeiro servo de Deus. Então, abra seus olhos e compartilhe esse depoimento para que muitas outras pessoas possam ficar atentas. E que Deus abençoe a todos os meus irmãos. Se inscreve no canal e te vejo nos próximos vídeos. Tchau!